e faz o teste do Covid aqui na casa da gente mesmo, entendeu? É, que não tem isso não, hein. Que bom, né. A gente faz no instante, em 15 minutos a gente fica sabendo se tem ou não tem. É. 15 minutos, é. Uhum. Muito bem. E nós estamos em 1 Coríntios, que capítulo que é, ô Sandro? Alguém, Alica? 14, 20 hoje. Parou no 19. 14 e 19? Hoje vai iniciar o 20. Ok. Muito bem. Então, Paulo está lidando com vários problemas aqui, né? Escrevendo da cidade de Éfeso, prestes a iniciar o que eu chamo uma quarta viagem. Tem gente que ainda considera como parte da terceira viagem, né? E aí ele ficou sabendo de muitos problemas, então escreveu aos Coríntios, solucionando, vamos dizer assim, cada um desses problemas que ele conheceu, ficou sabendo. E a mensagem, a meu modo de ver, a mensagem é que os coríntios precisavam entender que eles tinham profetas também, certo? Inclusive, eles tinham falsos profetas, ok? Falsos profetas. Mas eles tinham profetas também. Talvez pela imposição de mãos do apóstolo Paulo, eles tinham todos esses dons milagrosos, ok? Todos esses dons milagrosos. E Paulo deixou bem claro que os coríntios tinham recebido uma graça que tem a ver com o enriquecimento em toda a palavra, em todo o conhecimento, testemunhado, né, através de dons, tendo a ver com a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, que é, a meu modo de ver, a revelação do conhecimento. Eles estavam no processo da revelação, a meu modo de ver, e eu entendo que em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo diz que esses dons e essas revelações, vamos dizer assim, esses dons cessariam, porque toda a revelação teria chegado, que a meu modo de ver são os 27 livros, naturalmente, né? A palavra de Cristo, que é perfeita. Em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade, lá em Colossenses. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, também em Colossenses, assim por diante. E isso manteria, essa revelação, manteria os irmãos irrepreensíveis na volta de Jesus Cristo. E o ponto-chave é o versículo 9, que fiel é Deus pelo qual foi chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a comunhão é mediante a revelação do conhecimento. E é na vivência nesse conhecimento que nós estamos naturalmente na comunhão de Jesus Cristo, porque o conhecimento é de Jesus Cristo, mas nós somos chamados a essa comunhão pelo próprio Deus. Então, bendito Deus, né? Muito bem. Aí Paulo lida com vários problemas, revelando conhecimento para lidar com esses problemas, certo? Que ele também fazia parte dessa revelação, né? Ele, Pedro, etc, etc, né? E ele, então, o primeiro problema que ele dá conhecimento para lidar com o problema é da divisão. Depois, nos capítulos 1, 2, 3, vamos dizer assim, né? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. No 5, ele fala de um outro problema, que é o irmão que passou a possuir a esposa do pai dele. No 6, ele lida com dois outros problemas. Um é litígio de irmão contra irmão, o outro problema é prostituição religiosa, né? Sensualidade. Capítulo 7 lida com problemas relacionados a casamento, que nós não sabemos de fato quais são os problemas, porque eles escreveram a Paulo, mas não sabemos o que eles escreveram. Mas Paulo dá um monte de solução aí que dá para entender que o problema é no relacionamento sexual. Talvez problemas, doenças venéreas, etc, etc, né? Que passariam um para o outro e assim por diante. Talvez, né? Não se sabe, mas essa é uma boa possibilidade. No capítulo 8, 9, 10 e 11, 8, 9, 10 e 11, Paulo lida, na verdade, com o problema da idolatria.
da idolatria, né? Inclusive, no capítulo 11, o véu é relacionado à idolatria religiosa, né? Prostituição religiosa também. A ceia também é relacionado com a idolatria, porque eles estavam participando da ceia da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. Certo? Eles estavam fazendo... É como se eles estivessem participando da ceia do Senhor da mesma maneira como eles estariam participando, ou estavam participando, na mesa idólatra, na mesa dos idólatras, ok? Dos ídolos. Capítulos 12, 13 e 14 já muda, é um outro assunto, que é o assunto de dons espirituais, né? Do mau uso, eles estavam usando os dons espirituais mau uso, de uma maneira errada. Era para ser usado, os dons eram para ser usados em amor, e ele dá uma grande descrição sobre isso no capítulo 13. E no capítulo 14, ainda falando de dons, ele deixa bem claro que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Isso aí é óbvio, é para ser óbvio, porque profecia é para todo mundo, dom de língua é para poucos, certo? Vamos dizer assim. E mesmo assim teria que ser interpretado. E diz aí que o dom de línguas era para um sinal para os não crentes, né? Não crentes. Interessante isso. Aí tem igreja aí falando em língua para todo... Espera aí. E a tradução, cadê? Paulo disse, tem que ser traduzida, mas não há tradução. E quem são? Se todos eles falam em língua, será que todos eles são descrentes? Entendeu? É complicado isso. Bem, no versículo, capítulo 20, ok, ao 20, né? Então, vamos lá. Alguém lê para nós do 20 ao 25, já falei um pouquinho sobre isso. Mais alto. Versículo 20. 1 Coríntios 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indouto ou incrédulo, não dirão porventura que estás loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, e ele por todos, é ele por todos convencido e por todos julgado, tornar-se-lhe-á manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Ok, eu acho que isso aí é uma descrição do que está acontecendo hoje em dia em muitas igrejas, né? Eu acho que não... Agora, um ponto interessante aí é o seguinte, meus irmãos, Paulo está dizendo, vocês têm que usar a cabeça. Olha, isso aí é um problema sério no mundo religioso. Sério, no mundo religioso. Eu sempre falei isso e eu apanho cada vez que eu falo. Eu vou falar de novo e talvez eu apanhe de novo. Cristianismo é para gente inteligente. Ok. Então aí vem o chumbo para cima de mim. Então tem que ter diploma, tem que saber falar várias línguas, tem que ser pessoa estudada. Não. É preciso usar a cabeça. E não é preciso diploma universitário para usar a cabeça, não. Ok? É preciso usar a cabeça, raciocinar, meditar, analisar. E geralmente nós não fazemos isso, nós empurramos com a barriga. O que o pregador falar, pessoas engolem.
O que um pregador aí no mundo denominacional falar, as pessoas engolem. Espera aí, cadê a cabeça? Analise, medite, vê as escrituras, compara aí, analise as escrituras, vê o que é que está dizendo. E Paulo está deixando aqui, olha, línguas é um sinal para não crentes, profecias para crentes. Entendeu? Ponto. Está solucionado o problema aí. Agora, por que é que todo mundo quer falar em língua? Será que todo mundo é descrente? Será que todos aqueles que estão ouvindo eles são descrentes? Todo mundo fala em língua. Todo mundo é descrente. Agora, as línguas, a profecia não. A profecia, ela é entendida. A língua só seria entendida se traduzida. Mas vai traduzir para aquele que não... Por exemplo, é para um que de outra língua. Então, já não é para a congregação ali, vamos dizer assim, todo mundo fala português, certo? Eu estou falando para todos vocês aí, todos vocês falam português, entendeu? Então, eu tô profetizando, entre aspas. Na verdade, eu estou transmitindo aquilo que já foi profetizado, que são os 27 livros. Então, o perfeito já veio. Lembra no capítulo 13? O perfeito já veio. Então, o que nós precisamos fazer? Usar a cabeça, ser adulto, não ser criança, ser amadurecido, certo? E analisar as escrituras, como se fosse analisar as profecias que foram dadas para nós, as escrituras. Por que um cristão sabe mais que o outro? Porque ele analisou mais as escrituras. Se você acha que eu sei mais do que vocês, entendeu? O que não quer dizer necessariamente que é verdade, mas vamos supor que sim. Se eu falar para vocês quantas horas eu já estudei nos livros do Novo Testamento, você não vai acreditar e eu não vou falar, ok? Não vou falar porque é metido, quer se vangloriar, então não vou nem falar, certo? Quantas eu já ensinei um livro? E tem mais. Eu prego, estudo, né, ensino há mais de 50 anos e eu estudo todo dia. Você não acha que eu deveria saber mais? É uma questão de juízo, né? de lógica. De lógica. Agora, um irmão não sabe nada, mas também não estuda, não aprende com quem já estudou. Aí nós temos 13 janelinhas aqui agora, certo? Que bom, ótimo que temos as 3 janelinhas, vocês estão de parabéns por aproveitar a oportunidade. Mas por que não temos 300 janelinhas, entendeu? Ou 130, 10 vezes mais. Por que temos pessoas que pregam o ensino e não estão aí? E vai depois escutar as pregações que eles fazem. Fraquinhas. Quer dizer, é uma questão de uso de cabeça. Uso de cabeça, entendeu? Não é... É uma questão de lógica. É uma questão de lógica, entendeu? Quem mais estuda, sabe mais. Quem mais aprende, sabe mais. E vai poder fazer um trabalho melhor. Quanto mais você aprende, você vai fazer um trabalho melhor do que você fazia antes. Porque aprendeu mais. Aprendeu como melhorar aquilo que você fazia. Então, olha o problema das denominações. As denominações, elas decretam uma doutrina. E se ela estudar, a denominação estudar e verificar que poderia mudar aquela doutrina, vai ter problema. Vai ter problema. Por exemplo, se a Igreja Católica decidir que batismo só é válido o batismo de adulto, e a briga que vai ter? E meu avô, que era católico devoto, e só foi batizado quando era nenê,
vai para o inferno, aí, meu amigo, aí é confusão garantida. Então, não se deve estabelecer doutrina, cada um vai aprendendo, crescendo, modificando e não impondo nada em ninguém. Você vê, nós estamos estudando com a Bíblia aberta aqui. Se você concordar bem, se você não concordar bem também, entendeu? Não quer dizer que você está errado e eu certo, né? Mas a gente vai estudando, olha, eu explico como eu entendo, certo? E assim por diante. Então, a profecia, ela transmite o conhecimento de Jesus Cristo, a língua também, uma vez traduzida, e é através desse conhecimento que nós estamos na comunhão de Jesus Cristo, a que fomos chamados por Deus. Quanto mais a gente aprende, mais a gente está na comunhão. É uma comunhão mais profunda, vamos dizer assim, mais sólida, mais edificada, mais solidificada, etc. Ok? Muito bem. Eu acho que esse texto aí é muito, muito bacana e ele está dizendo, olha, se você for verificar lá aquela expressão lá, na lei está escrito, certo? Na verdade, que isso aí deixa eu ler um pouquinho aqui de um comentário aqui, mas isso aí eram línguas estrangeiras ao povo. Não quer dizer que era língua que ninguém entendia. Era língua que eles não entenderiam. Vamos supor, foram levados cativos pelos assírios. Ué, uma linguagem que eles não entendiam. O sul foi levado cativo para a Babilônia, uma linguagem que eles não entendiam, uma língua que eles não entendiam. Entendeu? Então, é o ponto... E fala assim, nem assim me ouvirão. Né? Então, eu creio que... Olha só, falarei a esse povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, conhecidos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Conhecidos, né? Ok. Wênia, Oi. nesse texto, Paulo chama os coríntios de criança e de loucos. Sim, sim. Vocês são crianças e loucos também, né? Os loucos já está ainda, não está no mesmo versículo, não, né? Não, se entrar alguém vai falar assim que são... Vai chamar de louco. Sim. Eles eram corintianos também, né? Ok. Deixa eu ler um pedacinho aqui. Eu estou querendo terminar o livro hoje, né? Acho que vamos ver. Então, acho que é bom não ler esse comentário, que é meio longo aqui. Deixa eu ler só um pedaço. Essas outras línguas, nesse comentário aqui, são o que eles conheciam como dom de língua, dado apenas como um sinal para a Israel incrédula. Esse sinal era triplo: blasfêmia, bênção e autoridade. Para enfatizar a blasfêmia, Paulo citou as palavras de advertência de Isaías a Judá a respeito do castigo que viria por meio da Assíria. Veja a nota em Isaías 28, 11 e 12. Os líderes consideraram suas palavras simples demais e o rejeitaram. O tempo viria, disse o profeta, quando todos ouviriam a língua dos assírios, uma língua que eles não poderiam entender, indicando o castigo. Jeremias falou de maneira parecida a respeito dos babilônios, que também estavam para vir destruir, e assim por diante. Ok. Em outras palavras, não eram línguas que ninguém entendia, não. Eram línguas, quer dizer, línguas desconhecidas, não eram línguas desconhecidas. Eram línguas desconhecidas para eles, mas conhecidas por outros povos. Ok? Muito bem. Alguém quer ler para nós a do 26 até o final do capítulo? Eu posso ler, irmão. Você está boa a internet, não? Tá boa. Tá bom? Estou escutando. Tá. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação.
tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em uma língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Ok, eu acho também que não tem muita... Quer dizer, o ponto-chave aí é o seguinte, tudo é para ser feito para edificação, na reunião da igreja. Tudo para edificação, ok? Se alguém falar em língua e não houver intérprete, não há edificação, entendeu? Todos, os profetas todos devem profetizar, para todos aprenderem e serem consolados, certo? Agora, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, certo? Em outras palavras, eles devem, se alguém se levanta para falar, um deve sentar, o que está falando senta, porque os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, certo? E as mulheres devem ficar caladas. Interessante, está dizendo que fiquem caladas porque não é permitido falar, assim como a lei determina. Se quer aprender alguma coisa, interrogue em casa. Bem, e se elas não têm marido? Bem, elas vão procurar alguma maneira de tirar a dúvida que tem. Talvez com uma outra mulher, né, naturalmente. Eu creio que não deve ficar na ignorância, mas não é para falar na igreja, nem ficar fazendo a pergunta. Isso aí já é complicado, porque... E aí, na escola dominical, as mulheres fazem pergunta, como é que fica? Bem, é complicado isso. Já perguntaram para mim sobre isso, eu falei, olha, fazer pergunta, certo? Está dizendo aí que deve dar para fazer em casa. A cultura mudou um pouco, coisa e tal, mas eu digo uma coisa, se você acha que você não deve, não faça pergunta. Não faça pergunta. Certo? Porque, como é que... Você vai falar para... A mulher quer fazer pergunta na escola dominical, como é que fica? Agora, aqui mesmo. Certo? Isso aqui não é a igreja entre... Bem, não é vírgula, né? É um estudo da igreja, mas elas devem ficar em silêncio. Lá, Paulo diz para ficar em silêncio. Agora, você vê aquelas 4 filhas lá de Filipe que profetizavam. Eu não sei se profetizavam na reunião da igreja, entendeu? Mas profetizavam. Então, entre elas, as mulheres podem falar à vontade, etc. Mas isso aqui nem adianta a gente comentar aqui, certo? Porque é complicado. Eu vou ler um comentário aqui, né? Não vai ajudar em nada, mas em todos os casos eu vou ler assim mesmo. O princípio de as mulheres permanecerem caladas durante os cultos da igreja
é universal. Aplica-se a todas as igrejas, não somente local, geográfica ou culturalmente. Na reunião da igreja, no culto. Aqui está dizendo que no estudo bíblico é outra história, mas no culto. Ok. É o que está dizendo aqui. O contexto desse versículo diz respeito à profecia, porém inclui o tema geral desse capítulo, ou seja, línguas. Em vez de liderar, elas devem ser submissas, como a palavra de Deus deixa claro. Não é por coincidência que muitas igrejas atuais, que têm pessoas que falam em língua e afirmam possuir os dons de cura e de milagre, também permite às mulheres liderarem o culto. Interessante, é uma contradição, né? É uma contradição. De liderar o culto, pregar e ensinarem. As mulheres podem ser mestras, talentosas, porém Deus não permite que elas falem nas igrejas. Na realidade, para elas, fazer isso é vergonhoso, o que significa desonroso. Aparentemente, certas mulheres não estavam se conformando com isso e faziam perguntas de maneira desordeira durante os cultos caóticos. Ok. Então, na reunião da igreja, e no estudo bíblico? Aí nós sabemos que elas falam nos estudos bíblicos, né? Como aqui, por exemplo. Mas no culto, para ficar calado. Agora, tem um ponto interessante aqui, 2 pontos interessantes. Primeiro, no versículo 36. A palavra de Deus não se originou no meio dos coríntios. Quer dizer, eles não podiam determinar regras. Como é que uma denominação determina a regra? A palavra começou com vocês? Certo? Por exemplo, olha a Igreja Católica Romana. E não quero falar mal da Igreja Católica Romana, não, mas é um exemplo que todos nós conhecemos, uma ilustração. Ela fica dando toda essa doutrina aí, vamos dizer assim, que ela tem, como se a palavra originou nela. Olha, no primeiro século nem existia a Igreja Católica Romana. Entendeu? A igreja, para começar, não é católica, não é romana. Ela é judaica. Entendeu? Os romanos eram gentios. Os apóstolos eram todos judeus. Então, peraí, a igreja... Aí aparecem outros aí que começam a igreja. Peraí, a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Você que determina a palavra? Ou ela já existe há muito tempo, há 2000 anos? Quem é você para determinar a regra? Interessante isso, né? E outro ponto interessante aí é o versículo 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. E se alguém o ignorar, seja ignorado. Ignorar o ignorado. Ignorar aquele que ignora. Seja ignorado o que ignora as instruções. Por quê? Não iniciou com ele. As instruções não se iniciaram com eles. Ela vem, é profecia. Ela vem dos apóstolos, vem através do Espírito Santo. Um outro ponto interessante é o versículo 39. E, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem, e ele já determinou qual é a decência e qual é a ordem. Já determinou isso. Agora, interessante, procurar com zelo o dom de profetizar. Nós temos o dom de profetizar hoje? Bem, eu vou falar que não. No entanto, nós temos aqueles entre nós que são mestres. Não temos? Aqueles que conhecem mais, aqueles que explicam, aqueles que analisam as escrituras. Não são todos mestres, não são todos evangelistas,
certo? Não são todos presbíteros. Então, aquele que sabe deve ensinar. Então, ele está ensinando aquilo que já foi profetizado, entre aspas, aquilo que já foi dado. Porque todos os 27 livros foram dados a nós pelo Espírito Santo, certo? Através dos apóstolos. Isso está em João, né? Está em João. Ah, mas Marcos não era apóstolo. Ah, Judas não era apóstolo. Ok, verdade. Lucas não era apóstolo, verdade. Mas eles escreveram baseado nos apóstolos. Nos apóstolos. Até quem diga que Judas copiou de Pedro, né? Lá em 2 Pedro. Então, tudo é para ser feito em edificação. O que nós precisamos é entender cada vez mais as Escrituras. E o cristão, vamos dizer assim, a palavra honesta não é a palavra certa, o sincero. O cristão sincero, ele vai procurar entender cada vez mais as Escrituras, até mesmo com aqueles que entendem mais. Entendeu? Por exemplo, nós temos aqui, né, entre vocês aí, temos pessoas que pregam já há bom tempo. O Paulo, por exemplo, o Paulo deve falar mais que eu, mas o Paulo, quando ele era solteiro, ele já estudava comigo. Correto, Paulo? Sim. Então, e olha, quanto tempo você prega? Eu te conheço mais de 50 anos, Enio. Já posso aposentar, já. Nós estamos trabalhando nisso, né, Paulo? Lembra quando você era pregador lá em Presidente Prudente? É. Lembra o prédio que nós construímos lá? É. Então, olha só, há quanto tempo o Paulo prega e ensina, e ele está aqui estudando com a gente. Ah, quer dizer que eu sou o mestre e vocês são os aluninhos? Não, nós estamos analisando, estudando, considerando as Escrituras, entendeu? Eu não sou dono da verdade, nós estamos analisando e aprendendo mais e mais. Entendeu? E isso aplica para todo mundo. Olha, hoje é quinta. Ontem, eu fui aprender com um sabidinho aí, na escola de quarta-feira, na reunião de quarta-feira, o sabidinho. Não vou falar o nome dele, não. Mas sabe o que é que o sabidinho, não vou nem deixar a Maria escutar, que eu estou falando do sabidinho aqui. Eu estou falando aqui, mama, que essas 2 últimas quartas, eu fui aprender com o sabidinho. Sabe o que é que o sabidinho está ensinando? Vocês não vão acreditar nunca. O livro de Levítico. Rapaz, olha, mas ele está fazendo um trabalho nota 10. E eu estou ali, ó, quietinho, escutando, entendeu? Nem abri a boca, porque ali ninguém falou nada, eu também não vou falar. Só deixa o professor falar. Mas olha, nota 10. Meu amigo, eu não perco uma experiência dessa. Não perco uma oportunidade dessa. Eu já estudei Levítico, mas ele está bem mais aprofundado, vamos dizer assim, professor universitário de teologia, etc. Meu amigo, vamos lá, conta comigo, estou sentado aí, entendeu? Então, nós precisamos de aproveitar as oportunidades, como vocês estão fazendo agora. Vocês estão de parabéns, não porque eu estou ensinando, mas porque nós estamos estudando a palavra de uma maneira bem assim, bem chegada ao texto, né? De uma maneira bem chegada ao texto, estudando o livro do começo ao fim, entendeu? E a gente está tentando entender cada vez mais. Temos todas as respostas? Não, mas aprendemos cada vez mais. Faz sentido, não? Sim. Enio,
Oi. Interessante que na abordagem de Paulo, agora nessa segunda parte do capítulo 14, né, pegando como referência lá o objetivo dele, que era lá no capítulo, estava com o texto bem aqui, capítulo 1, versículo 5, porque em tudo fostes enriquecido nele, em todas as palavras e em todo o conhecimento, visando, como ele fala lá no versículo 9, perdão, fiel é Deus pelo que foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo está levando os coríntios a sair dessa confusão, como o termo que o irmão Paulo usou, inclusive de dentro do texto, né? Que eles estavam agindo de uma maneira contrária, né, à vontade de Deus. Ao invés de buscar o dom da edificação, eles estavam buscando engrandecimento. Ao invés de buscar a ordem no culto, né, eles estavam fazendo de qualquer jeito, menos de acordo com a ordem de Deus. Aí, no caso aqui das mulheres, provavelmente, considerando o contexto também, como tu colocaste, provavelmente as mulheres elas tinham dom de profecia, como a gente viu até na parte do véu, né? Quando ele diz lá, a mulher que for profetizar não tiver, né, com véu sobre a cabeça. E aí um ponto importante que provavelmente as mulheres estavam fazendo isso, né, durante o culto. Eu tenho uma profecia, ok. Aí levantava e aí tentava falar para a igreja. E aí um ponto que a gente observa é Deus, por meio de Paulo, direcionando os coríntios ao conhecimento, para que através desse conhecimento eles possam, de fato, ter a comunhão verdadeira com Jesus, né? Que é aquele que justamente deu condições para que eles sejam a igreja do Senhor. Sim. E tem mais, tudo era para edificação e estava sendo feito de uma maneira caótica, né? De uma maneira caótica. Olha, eu vou dar a minha opinião aqui com relação às mulheres, ok? Olha, mulher é uma bênção que Deus deu ao homem, certo? Logo no início, nós sabemos disso, lá Adão e Eva, ok. Agora, a meu modo de ver, o homem é o cabeça. Em termos de espiritualidade, o homem é o cabeça. Ok, o homem é o cabeça da mulher, nós sabemos disso. Vai falar aqui, né? Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem é o cabeça da mulher. Eu creio que quando a mulher usurpa a autoridade, vamos dizer assim, ela assume uma posição de liderança espiritual sobre homens, quebra o plano de Deus. Quebra o plano de Deus. O plano de Deus não é esse. Não é esse. Quer dizer que mulher não pode ensinar? Não, pode. Você mesmo mencionou aí profetizar, 4 filhas de Filipe que profetizavam, etc, etc. Olha como Sintique e Evódia, né? Sintique e Evódia eram bem atuantes com Paulo, com Clemente, com os outros colaboradores de Paulo, etc, etc. Há muito que mulheres podem fazer no reino, muito, mas muito. Educar filhos no caminho do Senhor, está muito. Agora, uma coisa que elas não devem fazer é assumir a liderança sobre homem, assumir o serviço de homem, vamos dizer assim, a liderança de homem. Aí, meu amigo, aí afunda o barco. Por quê? Porque não é o plano de Deus, não é o plano de Deus, ok? Mas mulher é muito valorosa no reino, não há a menor dúvida quanto a isso. Muito bem. Então, aqui Paulo fala, olha, até a lei fala isso. Até a lei fala isso. Né? E o homem precisa tomar muito cuidado também, mesmo embora a mulher... Agora eu vou falar de uma maneira prática aqui. Mesmo a mulher não falando na reunião da igreja, quando chega em casa, ela azucrina, buzina no ouvido do marido. Aí o marido vai na reunião administrativa e cria problema. Mas quem que criou o problema na cabeça dele foi a mulher dele. Isso já aconteceu muito, já é um fato conhecido, certo? É um fato conhecido isso aí. Então, o homem precisa tomar cuidado e a mulher precisa tomar cuidado, porque a mulher ela é influente. Ela é uma grande ajudante ao marido, mas o marido precisa tomar cuidado para não se deixar ser influenciado
pela mulher. Porque aí ele vai na reunião administrativa ou vai ensinar ou pregar como se fosse um representante da mulher dele. Aí complica. Aí é por tabela. Aí complica. Isso é uma prática, eu estou falando de uma maneira prática, ok? Porque eu sei que já aconteceu muito disso, ok? Mas, novamente, mulher é muito importante. Basta dizer que se elas querem aprender, interroguem em casa. Elas devem aprender. Devem aprender. Nós sabemos que tem uma religião aí que quer manter a mulher ignorante de tudo quanto é jeito. Não quer nem que a mulher aprenda a ler e escrever. Certo? E a mulher disse que viu na televisão aqui meninas aprendendo a ler e escrever escondidas. Com medo. Alguém falou alguma coisa? Oi. Antes de mim tem o Anderson. Eu tenho só um comentário. Antes de mim tem o Anderson com a mão levantada. Anderson. Não, só compartilhar. Eu vim do mundo pentecostal. Para compartilhar um pouco com vocês, eu não sei se algum irmão aqui teve a mesma experiência que eu tive, mas assim, eu frequentei o mundo pentecostal por pouco tempo. Eu conheci a verdade através de um cartaz do curso de teologia, que é o mesmo trabalho que o irmão Paulo Botário faz. Aliás, o Paulo Botário ensinou a pessoa que me ensinou. E lá no mundo, quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente vê que dons espirituais não quer dizer necessariamente sinal de maturidade. Tanto é que são chamados de carnais, são chamados de crianças. Estão dizendo, que nem o Paulo mencionou agora há pouco, vocês são loucos se não fizer as coisas da maneira correta. Então, no mundo pentecostal, assim, vamos dizer assim, os dons são o ápice da maturidade. Se você conseguir falar em línguas, coisa que eu nunca consegui fazer lá, teve até uma vez que eu conto a história para os irmãos, que todo mundo chora de dar risada. Teve uma vez que eu fingi que eu desmaiei para poder mostrar a espiritualidade. Mas foi assim, foi só para me enturmar, para falar que eu estava fazendo parte do meio. Mas quando se fala lá, eles pegam muito no ato de dom de língua, porque o dom de língua, ele é o dom mais fácil, ele é o dom mais visível de ser visto. É mais fácil você ficar balbuciando palavras sem nenhum tipo de sentido do que você curar alguém. É mais fácil você falar palavras desconexas do que você trazer um dom de revelação, como menciona aqui capítulo 14. E, aliás, o que eles mais querem fazer é revelação, né? E o que eles mais fazem é errar a revelação. Eu falo porque eu tive lá no meio. Então, só queria compartilhar um pouco assim, da minha experiência que eu tive no passado, de que eles buscam muito isso, porque, assim, além de ser a sua ferramenta para poder ganhar pessoas, além de ser a sua ferramenta, o seu atrativo para ganhar pessoas, que não é a palavra de Deus, mas rituais, essas promessas que eles fazem também lá dentro deles, assim, é uma maneira de mostrar, quando você começa a falar em línguas, de que você atingiu o ápice da espiritualidade. Ou seja, você atingiu o objetivo de todo pentecostal, que é ser batizado pelo Espírito Santo. Esse é o objetivo deles. Então, eu lembro que nós, na época, subíamos em monte, joelhava na grama lá, aquele breu, aquele escuro, não dava para ver nada, então ficava lá, fazendo todo aquele barulho lá. Mas, assim, que por fim acabava não resultando nada, porque eu sempre saía vazio e voltava vazio. Então, eu só comecei a entender, a preencher as coisas eu falo por mim, a partir do momento que eu comecei a compreender a palavra de Deus. Que foi através do curso de teologia, depois que eu comecei com o nosso irmão José Domingos, e não parei mais. Eu tive a oportunidade de conhecer o nosso irmão Paulo Botário, que ele veio uma vez aqui em São João só, nunca mais voltou desde que eu me batizei, não sei porquê, né? Não sei porquê não voltou mais. Ele veio numa conferência, trouxe os 2 genros dele e sumiu. E não tem muito o que falar do Enio também, não, porque o Enio deu uma sumida daqui também.
Acho que pousou uma vez aqui em casa, acho que eu não tinha TV a cabo, acho que é por isso que não volta mais também, né? Então é isso, eu só queria compartilhar só um pouco da minha experiência, que assim, não tem nada a ver com o que nós estamos aprendendo aqui, tá? Não tem nada a ver. Se algum irmão aqui, ou se vocês conhecem algum irmão que tem o hábito de falar assim, as outras igrejas também são nossos irmãos, ou também somos evangélicos, vocês não conhecem lá dentro. Não tem nada a ver, tá? Então era só isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Obrigado. Irmão Enio, Oi. com relação a essa passagem que nós estamos estudando aqui, onde fala o 33, né? Como em todas as congregações dos santos, as igrejas de Cristo, então, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, muitas vezes são mal interpretados aí fora por machismo. Nós aprendemos que a igreja é de Cristo. Ele é a autoridade máxima, é ele que regulamenta as ordens da igreja dele. A nós só nos cabe cumprir. E ela foi edificada, foi instituída lá no dia de Pentecostes, pelos apóstolos inspirados pelo Espírito Santo. Então, tudo que está escrito na Bíblia são determinações de Deus para a sua igreja. E aqui em Corintos, muitos tinham costumes pagãos, né, tinham crenças de outros santos, tanto com as prostitutas, e eles tinham por hábito lá as mulheres se manifestar, falar. Por isso que não, na igreja de Cristo não é assim. Paulo está dizendo, a palavra não iniciou com vocês. A palavra iniciou lá no dia de Pentecostes com os apóstolos inspirados pelo Santo, e a vontade de Deus. E Paulo volta a falar sobre isso, sobre a ordem na igreja de Cristo, as ordens de Jesus, né? Lá em 1 Timóteo, ele dá várias instruções para Timóteo, fica em Éfeso aí, instrui a bagunça que está aí, organiza. Uma das coisas que ele fala assim, olha, ensina que a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Como falou em Efésios 5:22, nós somos sujeitos a Cristo, o homem, e a mulher ao homem. Não permito que a mulher ensine. É a ordem de Cristo, não contestamos. A igreja é dele. Nós temos que só obedecer. Não é machismo. Estejam, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, mulher será salva dando à luz a filhos. Deus deu um papel muito importante às mulheres. Gerar filhos. É o papel da criação de Deus, gerar filhos da criação de Deus. E Paulo volta a ensinar também a Tito, lá, Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5. Olha o grande papel que tem as mulheres na igreja de Cristo. Tito, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, essas mulheres mais velhas, né, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. E tem mais papéis aqui da igreja, homens, jovens e tudo mais. Então, esse é o papel de Cristo dado aos apóstolos, inspirado pelo Espírito Santo, que escreveu, e nos cabe obedecer. E o papel, todos são papéis nobres, todos, homem, mulher, jovens, velhos, e esse é importante. Então, essa é a organização, né, que eu vejo, que Paulo está dizendo aos Coríntios, né, na bagunça que estava no culto deles lá, pelas tradições que eles tinham pagãs lá, que eles estavam tentando modificar a igreja de Cristo, que foi edificada por ele, e as ordens eram dele. Essa é a minha posição. Precisamos tomar cuidado que a cultura não influencia a igreja, mas a igreja influencia a cultura, né? Porque são duas culturas completamente distintas. Cultura espiritual na igreja e a cultura terrena fora. Então, não podemos permitir que a cultura não bíblica influencie a cultura bíblica, né? Muito bem. Oi. Interessante que quando a gente está estudando com as pessoas, né, nos cursos, né, do DBF e tudo mais, e aí quando a gente vai falar essa parte que a gente abre a Bíblia, né, a gente vê que aquilo que Paulo fala aos Coríntios é o retrato hoje no contexto religioso e espiritual, como tu disse, né? Se alguém chega lá no catolicismo e diz a gente vai mudar uma doutrina que está aqui há 1.600 anos, o pessoal vai pular, né? Aí na questão também, um aluno, um tempo atrás, me disse o seguinte, ele pastor, participando do curso, aí ele disse assim, professor,
se eu fizer isso lá na minha igreja, eu vou perder todos os meus jovens. Ele falando a citação sobre o instrumento musical. A gente estudou lá no curso, ele olhou, abrimos a Bíblia, vimos lá o contexto e tudo mais. Aí disse, se eu fizer isso lá na minha igreja, eu vou perder todos os meus jovens. Olha a preocupação dele. A preocupação dele não estava em relação se ele está de fato pregando a verdade, se esses jovens de fato vão ser salvos, mas que ele vai perder a renda dele, né? Se ele vai perder jovens, ele vai perder renda, né? Então, é só a mentalidade das pessoas. E muitos deles, quando olham a palavra, compreendem, mas pela ligação que eles têm à doutrina, à tradição, aquele apego, eles se recusam. A maioria das vezes, as pessoas de ouvir a palavra. Por exemplo, o Anderson, né, é um privilégio, né, poder ver e compartilhar, agora como um discípulo de Cristo, ele poder compartilhar essa experiência hoje na realidade do Senhor. Né? Ele vamos dizer assim, eu vou usar o termo poucos, mas no sentido de que são poucos que têm esse coração da terra, né, da terra realmente boa, para poder permitir que a palavra do Senhor ela cresça e dê frutos. Sim. Muito bom. É interessante que muito das denominações, inclusive principalmente essas pentecostais, elas se baseiam na igreja de Corinto, que era a igreja mais complicada do Novo Testamento. A igreja mais complicada do Novo Testamento, a meu modo de ver, é a igreja de Corinto. E eles se baseiam ali em Corinto. Vocês querem ser igual à igreja de Corinto, é? Carnais, etc, etc. Então, é interessante isso. Muito bom, bons comentários. Então, capítulos 12, 13 e 14 são capítulos relacionados a dons milagrosos. O capítulo 13 está bem no meio do 12 e 14, e isso, que fala de amor, o que é que então deve guiar os dons? É o amor. É o amor. Só que hoje em dia nós não temos dons milagrosos, mas nós temos dons. E o que é que deve guiar os nossos dons hoje em dia? Também é o amor. Também é o amor. Ok? É muito interessante isso, né? O amor jamais acaba. Agora permanece a fé, a esperança e o amor. O maior desse é o amor, que a fé é baseada no conhecimento. A esperança é aquilo que o conhecimento promete, no qual tivemos fé. E o amor é aquilo que agiliza, coloca a busca, coloca isso em ação, buscando, vamos dizer assim, a esperança, ou trabalhando baseado na esperança, fundamentado na fé, etc, etc. Muito bem. Hoje em dia também. Capítulo 15. Capítulo 15 muda. Capítulo 15 muda. Ok? De novo, é outro problema. É outro problema. O problema no capítulo 15 é o seguinte, que tinha irmãos que diziam que não há ressurreição. Que não há ressurreição de mortos. Ok? Olha, é interessante isso. Olha, se não há ressurreição de mortos, entendeu? Vixe, aí você vai ter um monte de contradição. Um monte de contradição. Um monte. E era um problema lá. Era um dos problemas que Paulo soluciona através do conhecimento. Novamente, o conhecimento tem a ver com os dons milagrosos, o uso dos dons milagrosos, capítulos 12, 13 e 14, certo? Nos colocam na comunhão de Jesus Cristo, a que Deus nos chamou. Então, a comunhão é fundamentada no conhecimento. Aqui, o conhecimento tendo a ver com a ressurreição, mesmo embora existiam aqueles que afirmavam que não havia ressurreição. Ok? O capítulo 15 inteiro é sobre isso. Sim, há ressurreição dos mortos. Ok? Nós vamos estudar, não vamos terminar hoje, né, o livro, não vai dar para terminar hoje. Mas
Se você resumir contextualmente o capítulo 15, que tem a ver com a ressurreição dentre os mortos, o novo corpo que vamos ter, o corpo celestial, ok? Que vamos ter. Contextualmente falando, alguém pode contextualizar isso? Que eu vou ajudar. O ponto-chave do livro é a comunhão de Jesus Cristo, que Deus nos chamou mediante o conhecimento, certo? E aqui tem o conhecimento relacionado à ressurreição. E o fato que na ressurreição teremos um corpo celestial. Então, Eu não entendi bem a pergunta, irmão, mas esse capítulo 15 aqui todo fala de que, assim como Cristo ressurgiu, com o corpo também, nós também ressurgiríamos da mesma forma que Cristo. mas isso é o que o texto diz. Joga isso no contexto do livro. Comunhão com Cristo. É a comunhão com Ele. Ok? Notas. Olha, é nota 10, mas eu vou segurar a nota. Fiel é Deus, o qual o chamou a comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos comunhão em vida e na morte e ressurreição também. Eu quero duas palavras que resumem tudo isso. A comunhão leva à salvação. Ok? Mas não é o que eu quero escutar. Lembra que estamos falando de ressurreição. E o contexto do livro tem a ver com a Revelação. Com comunhão. 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 Então, Por meio do conhecimento da ressurreição, no caso do contexto do capítulo 15, não é isso? Sim. Então, olha só, ressurreição e comunhão. O capítulo 15 fala assim, se não há ressurreição, se Cristo não ressurgiu, nós estamos aqui perdendo tempo nessa aula aqui. Mais ou menos é isso. Ok, Vão para o mundo e vivam pela carne. Esqueça o espírito. Eu vou dizer. Temos o mesmo corpo de Jesus? Sim, mas eu vou dizer, olha só. Aqui agora, nós não estamos em comunhão, na comunhão de Jesus Cristo, a que Deus nos chamou? Isso. Mas ninguém aqui é ressuscitado ainda. Correto? Só morremos pelo batismo. Não. A fomos ressuscitados, a ressurreição aqui é dentre os mortos. É depois da morte. Não é o novo nascimento, não. É depois da morte. Sim. Ok. Muito bem. Nós estamos em comunhão agora. Depois a gente morre. Acaba a comunhão? Não. Por que não acaba a comunhão? Por causa do conhecimento. O conhecimento é... Por que não acaba a comunhão depois da morte? Porque ela é eterna. Ah, glória! Porque vai haver uma ressurreição e nós vamos ter uma comunhão eterna. Essa é a palavra que eu queria, as duas palavras. Comunhão eterna. Mas você falou comunhão, salvação. Salvação, sim, mas eu queria, contextualmente, nós vamos ter uma comunhão eterna pela ressurreição dentre os mortos e pelo fato que vamos ter um corpo celestial. Um corpo, sabe o que quer dizer um corpo celestial? Um corpo lá do céu, vamos dizer assim, um corpo que vai morar no céu. Um corpo que vai morar no céu.
Faz sentido, não, em Corpo- termos de contexto? Sim. Tem uma passagem que fala um corpo incorruptível, tem mais alguma coisa, 2 palavras, né? Não, Essa mas aí passagem agora vai descrever todos esses detalhes aqui, vai descrever todos esses detalhes. É, Vamos ler pelo menos um pouco. Alguém lê do 1 até o 11? Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no 3º dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e no final, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida. Não me tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregaremos e assim cresces. Não, assim pregamos, não é? Isso. Até que versículo? Não, o 11, lê o 11 de novo. Não, eu entendi. É para continuar a ler, para ler até o versículo 11 ou até mais? Até o 11. Ah, tá. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cresces. Ok. Então, o que é o evangelho pregado tem tudo a ver com a Ressurreição de Jesus Cristo. Exatamente, exatamente. Assim Paulo pregou, assim os outros pregaram, e Jesus ressuscitado foi visto por muita gente, inclusive pelo próprio Paulo. Correto? Inclusive pelo próprio Paulo, por Pedro, foi por um monte de gente. Tiago, quem é esse Tiago aí? Provavelmente é o irmão de Jesus. Provavelmente. Quem? O irmão de Jesus. Não. Não? Não. Ó, vou te dar nota 5. É o Tiago, filho de Alfeu. Eu vou te dar meio de 10. É o Tiago, filho de Alfeu? Não. O irmão de João. Não. Olha, é uma pegadinha, né? Só para fixar o ponto, ok? Tiago não é irmão de Jesus. Ele é meio irmão de Jesus. Ah, é, certo. Ah, sim. Não, sim. Olha, mas se for lá no cartório lá de Nazaré, lá no registro dele, vai estar o mesmo pai e a mesma mãe, hein? Se eu tivesse no concurso público, já tinha repetido já. Não, eu estou só falando isso só para fixar o ponto, né? De fato, ele é mesmo o irmão de Jesus, mas só que é meio irmão, é irmão por parte de mãe, né? E não por parte de pai, né? Mas é ele mesmo, é isso aí. Muito bem. Alguma pergunta sobre isso? Esse é o evangelho pregado. O ponto fundamental do evangelho é a ressurreição de Jesus Cristo, que isso vai implicar no fato que nós ressuscitaremos, entendeu? Haverá ressurreição dentre os mortos no julgamento final. Não está falando de batismo aqui. Aqui, na verdade, está falando da ressurreição na vinda de Jesus, né? Ressurreição dentre os mortos, né? Quando Jesus vier, vai haver ressurreição. Lembra, os tessalonicenses estavam preocupados com isso, lembra? Ô, Paulo, peraí, quando Jesus voltar, o que vai acontecer com os que já morreram? Quer dizer, só os vivos que vão para o céu? Paulo falou, não, os mortos vão ressuscitar, os mortos em Cristo vão ressuscitar, aí os vivos em Cristo vão ser transformados
e, vamos dizer, serão arrebatados entre nuvens, nas nuvens com Cristo e viverão para sempre com Ele. Ok? É mais ou menos isso que Paulo vai falar aqui de maneira bem diferente. Na verdade, ele vai falar da ressurreição. Da ressurreição. Okay? Por que há a ressurreição? Como que há a ressurreição? No que consiste o corpo ressuscitado? Esse é o ponto aqui. Se tem um capítulo na Bíblia que fala sobre ressurreição, é 1 Coríntios 15. Agora, não há dúvida que João, capítulo, o que é 11? De Lázaro? É 11? Alguém lembra? A ressurreição de Lázaro é 11, parece, não é não? 11, Capítulo a morte 11. de Lázaro no 11. Capítulo 11. Ali é um exemplo grandioso de ressurreição, mas não é essa ressurreição aqui, porque Lázaro acabou morrendo de novo. Esse aqui é a ressurreição para a vida eterna, a comunhão eterna, certo? Ok, mas é o capítulo... Se você quer falar de ressurreição, pode considerar João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Jesus falou que era a ressurreição e a vida, etc. Mas aqui está falando sobre como vai ser a nossa ressurreição dos mortos. Se Jesus chegar hoje, nós não vamos morrer, não. Mas tem cristãos que já morreram, naturalmente. Mas os vivos, não. Os vivos não vão morrer. No lugar de ser ressuscitados, eles vão ser transformados, que é o que vai falar aqui. Vamos falar mais um pouquinho, aí o tempo já está se esgotando. Vamos ver se a gente vai até o 19. Alguém lê para nós aí do 12 ao 19. Doze, 19. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ok. Então, o ponto aí é simples. O ponto é simples. Acabou de mostrar nos versículos de 1 a 11, vamos dizer assim, ou do 3 a 11, certo? Que Jesus ressuscitou. Fato comprovado por muitos. Ok. Do 12 ao 19, certo? Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, que de fato ele ressuscitou, como é que alguns afirmam que não há ressurreição de mortos? Uai, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então todos os que dizem que ressuscitou são mentirosos, vamos dizer assim. São mentirosos, certo? E versículo 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, não tem valor nenhum. É mentirosa, para começar. Não tem valor, porque prega-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Esse é o fundamento da pregação. Ora, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, a nossa pregação é vã, é mentirosa, não tem valor nenhum, entendeu? E é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo. Então é mentira. Nós somos falsas testemunhas? Nós dizemos que Deus ressuscitou e Deus não ressuscitou? Nós somos falsos testemunhas de Deus. Estamos falando que há algo que Deus fez, que ele não fez? Nós somos falsos testemunhas de Deus. Entendeu? Falsas testemunhas. Dizendo que ele ressuscitou a Cristo, ele não ressuscitou a Cristo. Então somos falsas testemunhas de Deus. Falando coisa que Deus não fez. O que não é verdade. Deus fez. Ok, muito bem.
E somos tidos por falso testemunho de Deus, porque temos asseverar contra Deus que ressuscitou a Jesus Cristo, a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha só, a salvação tem tudo a ver com a remissão de pecados. Ok? Cristo ressuscitou porque ele, na cruz, matou os nossos pecados para uma vida no céu. No céu. O ponto aqui não é necessariamente o batismo, ok? É, mas não é. Porque, na verdade, o ponto aqui é a ressurreição na volta de Jesus. A ressurreição dentre os mortos. É claro que isso tem tudo a ver com o batismo, né? No sentido que foi no batismo que Cristo morreu com os nossos pecados, sepultou os nossos pecados, ressuscitou sem os nossos pecados. Isso nós fizemos no batismo, mas tem a ver com a ressurreição. Cristo ressuscitou e está ressuscitado até hoje, lá no céu. Ele está no céu. Então, nós vamos ressuscitar como ele ressuscitou, por isso nós somos batizados para a remissão dos pecados, para ressuscitar com ele e viver lá no céu. Mas não está falando de batismo. O ponto é a ressurreição tem tudo a ver. Nós vamos ressuscitar com um corpo celestial para morar lá no céu, porque os nossos pecados foram perdoados, foram mortos, Cristo morreu e ressuscitou. A ressurreição aqui é o ponto-chave, aqui desse capítulo, ok? E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ué, se não há ressurreição, não há remissão de pecados, é claro. Quer dizer, não há remissão, porque a ressurreição é para ser sem pecado. Uai, se não há ressurreição, não houve remissão de pecados. Os que morreram pereceram em seus pecados. Não tem fundamento nenhum. A pregação não tem fundamento nenhum. A vida em Cristo, se não há vida ressuscitada, se não há ressurreição para morar no céu. E para morar no céu, certo? Tem a ver com a remissão de pecados, porque senão o pecado não entra lá no céu, né? O ponto é que já foi eliminado em Cristo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Ué, nós estamos lutando uma luta que não tem valor. Estamos dedicando a nossa vida a uma pregação que não tem resultado nenhum depois da morte. Tudo que nós estamos fazendo vai morrer com a morte. Ué, peraí, vamos comer, beber, nos divertir à vontade, fazer o que bem quer, o que não quer, porque depois não tem mais nada depois da morte, não há ressurreição. Interessante isso, né? Bem, vamos terminar aqui, porque não vai dar tempo de terminar mesmo. É uma pena, né? Mas o ponto, o livro inteiro é sobre isso. Vai haver ressurreição, o capítulo inteiro. A ressurreição é porque há remissão de pecados, nós vamos ter novo corpo, um corpo celestial para morar no céu, certo? Os vivos, se Jesus chegar hoje, os vivos vão ser transformados, certo? E no capítulo 16, nós podemos terminar isso na próxima aula, Paulo fala de seus planos, né? Eu não sei se nós falamos dos planos de Paulo na primeira aula ou não, eu acho que, não lembro. Eu sei que eu falo quando eu dou Romanos.
Agora, aqui, quando eu dou 1 Coríntios, acho que não. Então, não foi dado, não, pelo que eu lembro. Alguma pergunta final? Comentário final. Livraço, hein, primeiro. Olha, o ponto do capítulo 15 é: nós estamos tendo conhecimento, tendo a ver que há ressurreição dentre os corpos, dentre os mortos. E porque há ressurreição dentre os mortos, nós vamos ter uma comunhão eterna, sabendo que Cristo ressuscitou. É claro, nós já sabemos, mas tem gente que não acredita nisso, fala que não há ressurreição. Nós vamos ressuscitar e vamos ter uma comunhão eterna lá no céu. Por isso, vamos ter um corpo celestial. Mas nós vamos descrever isso depois. Amém. Só lembrando, né, aos irmãos, a gente vai entrar em recesso e vai voltar. Até eu passei para o Enio mais cedo que eu digo durante a aula, né? Eu estava vendo aqui. A gente retorna no dia 6, na primeira quinta-feira de janeiro. Então, para quem já está com a caneta na mão aí anota esse período. Na semana que vem, a gente já não vai ter aula na quinta, né? Esse já antevéspera de Natal, se eu não me engano. E aí a gente volta a partir do dia 6 de janeiro, a primeira quinta-feira de janeiro, tá bom? Só para deixar marcado aí, a gente vai permanecer o mesmo link, do mesmo jeito, e aí a gente vai ter essa pausa, e aí volta a partir do dia 6, tá bom? Qualquer dúvida, eu fico à disposição aí dos irmãos. Aí, para os outros também. Isso, a gente vai passar a informação. Só ficamos sem aula dia 23 e 30 de dezembro. Isso, né? Aquilo lá que você tinha me perguntado, Giovanni. Tá. Isso, a gente fica dia 23 e dia 30, ok, certinho. Tá bom? Há mais alguma pergunta, algum comentário a respeito da aula aí do Enio, antes de a gente fazer a oração final? Cadê o azulzinho, hein? Tá dormindo o azulzinho, não? Não tá, não. Ok, prazer em vê-lo, viu? Prazer em ver vocês todos aí. Tenham um feliz final de ano, viu? Obrigada, irmão Enio. Bom final de ano para todo mundo. Certo? Deus continue lhe abençoando. Amém. Quando você estiver aí se divertindo bem aí, comendo tambaqui na brasa aí, a banda de tambaqui, lembre de mim, viu? Sempre. Boa Natal, bom final de ano. Estamos aí. Esquente não, Enio. Quando estiver por aqui, eu levo lá nessas tambaquizadas. Lá no Cacique. Verdade. E vamos pensando aí num orçamento de missões, porque eu creio que nós vamos conseguir uma parceria aqui de 500 mil a 500 mil por ano, e se todo irmão, todo membro da igreja aí no Brasil contribuir R$7 por mês, nós vamos ter muito mais do que 500, aliás, teríamos 1.134.000, mais os 500 daria 1.634.000. Então, planejem aí, vão planejando aí, nós vamos falar mais sobre isso no começo do ano, um orçamento de missões, em que os irmãos propositariam, vamos dizer assim, no mínimo 7, múltiplo de 7, né? Para cobrir outros que possam não dar, 7, 14, 21, mínimo de 7, e fazem um propósito, né? Uma vez por mês vocês fazem a coleta especial para isso, e nós vamos precisar de saber desse orçamento de missões para garantir que nós vamos ter um compromisso de, no mínimo, 500 mil para conseguir a parceria de 500 mil. Então, vamos trabalhar mais sobre isso. A gente vai passar isso para a congregação. Eu estava conversando já com o Davi, para a gente conversar agora no começo do ano com os irmãos, né? Com os homens, e aí a gente passar isso para a igreja, né? Já passar a partir de janeiro, a gente já começar a recolher o recurso para cooperar também. Olha, uma vez por mês,
vocês fariam uma coleta especial, passariam a sacolinha uma segunda vez, naquele um único domingo, em que o irmão que propositou dar 6, ou 14, ou 21, que ele colocou num papelzinho sem nome, para a gente saber o orçamento, para ele colocar. E aí, no final do ano, já mandaria para a Colheita Brasil, mas a Colheita Brasil já saberia no começo do ano que vai ter, no mínimo, 500 mil para ter a parceria de 500 mil. Ou, por exemplo, quantos irmãos tem aí no centro? Só para fazer uma matemática rápida aqui. Acho que numa média, Enio, de 90 pessoas. Irmãos? Irmãos. 90, vamos lá. Quanto é 90 vezes 7? Dá 630. 90 vezes 7, estou fazendo aqui só para 630. Então, no mínimo, assumindo que cada um daria só 7, uma vez por mês faria essa coleta, daria 630. Mas tem gente que vai dar 7. Meu amigo, você vai tomar um café com pão de queijo aí qualquer lugar aí, vai custar 7. No aeroporto vai custar 20. Um café com leite e um pão de queijo vai custar 20. Um X caboquinho não dá nem isso, ainda dá mais do que isso, um X caboquinho. Sandro, tem gente que está dando para a Silene lá, né? Eu, por exemplo, eu entrego para ela lá. Ok, mas então, seria bom para a Colheita Brasil, né? Seria bom. Até me deu um cofrinho para mim colocar as coisas e também eu dou. Seria bom se a congregação fizesse o orçamento de missões para a gente ter uma ideia de quanto a congregação vai se orçamentar, para a gente ter a ideia dos 500 mil. Mas 630, você multiplica isso por 12, dá 7.560 mil por ano que a igreja do centro daria. 7 mil, mínimo de 7.560. Se toda a igreja fizer isso, meu amigo, nós vamos ter dinheiro de sobra para essa parceria e conseguir pregar evangelho nas 6 capitais que não tem e além das 6 capitais. Mas depois a gente conversa mais sobre isso. Se alguém tem alguma dúvida, pode ligar para mim, conversar comigo, certo? Mas a gente vai explicar mais sobre isso depois, fazer uma divulgação mais geral, né? Eu estou por dentro, estava acompanhando as tuas aulas do orçamento lá na terça-feira, né? Depois de Filipenses. Aí eu achei bem interessante. Eu estava conversando com o Davi a respeito disso. Que bom. Sim, eu falei bastante lá também, porque quando eu dou Filipenses, no final do Filipenses, eu falo de orçamento, porque a igreja de Filipos é um tremendo exemplo de um envolvimento de uma igreja na propagação do evangelho através de um missionário, no caso Paulo. Muito bem. Irmão Enio, só uma perguntinha. Opa. Tu está apto a fazer essa preleção para a igreja a respeito desse assunto um dia, uma noite dessas? Aí fica difícil para ti? Com certeza, né? Ano que vem. Tá. De preferência, eu estou querendo evitar nas próximas 2 semanas para descansar. Não, ano que vem. Mas no começo do ano, com certeza, com muito prazer. Viu? Tá, eu porque vejo não há uma necessidade imediata, mas eu creio que no mês que vem nós vamos ter que trabalhar bastante nisso, no mês de janeiro. Tá. Pode contar comigo. Tá bom, obrigado. Prazer em vê-los, hein? Amém, irmão Enio. Oração com Raíque agora. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor, que o Senhor nos concedeu, por mais esse dia, Pai, esse momento, Pai, que tivemos aqui, de aprender um pouco mais da Tua Palavra, Pai, esse momento também, Senhor, de comunhão que nós tivemos, Senhor. Te pedimos, Pai, sempre sabedoria e entendimento da Tua Palavra, Pai. Te pedimos também, Pai, que o Senhor possa nos dar uma boa noite de descanso, Pai, que daqui a 2 semanas, Pai, possamos estar juntos novamente para aprender um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Prazer em vê-los. Prazer. Obrigada. Feliz Natal, feliz Ano Novo, seu Enio, os outros irmãos. Feliz Natal, Ano Novo para todo mundo. Igualmente, secretária. Ô, secretária. Oi, seu Enio. Mantenha a turma aí para voltar, hein? Não dá moleza, não. Olha aí, secretária. Dia 6 estaremos aí. Ó, o Jefferson. Ô, Jefferson, você apareceu agora, Jefferson? Ô, louco. Já estava, hein? Ele estava oculto. Ele já estava, é? Estava oculto. A câmera estava desligada.
Ah, sei. E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E a esposa, cadê? Tá aqui do lado. Oi, tudo bem? Tá bom, prazer em vê-los. Valeu, um abraço, irmãos. Um abraço, irmãos. Uma boa noite. Fique com Deus. Tchau, irmão. Até o Boa noite a retorno, todos. até o retorno. Deus abençoe. Até dia 6, se Deus todo mundo. permitir. Até dia 6, mano. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. Doni. Boa Tchau. noite. Doni. Feliz Natal. Boa noite, boa passagem de ano para vocês. Obrigada, certo. amor. Vocês Um também. abraço. Jefferson, Alexandre, um abraço. Dona Jovina, seu Aníbal, Lica. Obrigado. Tchau, Tchau. mano. Tchau. Ô, Nilo. Ô, motor do tio. Olha só. Olha, tá bonita a cor. Tá bonito, olha só. Olha o pintor. Cadê o pintor? Tchau, Lica. Boa noite, mana. Tchau, Tchau, Alexandre. mano. Boa Boa noite, noite a irmão. Deus todos. abençoe. Tchau, Alci.